Fala, meus amores, boa noite, boa noite. Estamos aqui ao vivo, direto de um dos estúdios do Exatas para Gabaritar, com o nosso raciocínio lógico explosivo só para os fortes. Galera, é algo que eu já venho aqui dizendo há muito tempo. Você tem que estudar as bancas. É por isso que sempre nossas premonições que nós fazemos, nós acertamos todas as questões. O foco é muito importante. O foco é muito importante. Você tem que conhecer o inimigo. Hoje eu coloquei aqui algumas questões super interessantes e, galera, vai ser muito show. Aproveite, baixa o material aí, dá o like, curte, compartilha. Entra no grupo que está aí na descrição do vídeo, porque o lançamento do nosso curso, tanto o curso de matemática quanto o curso de raciocínio lógico, do zero ao avançado, vai ser muito show. Então, vamos embora. Galera, tá aí, e é o que eu sempre digo pra galera: encare a batalha e a gente chega junto. Concurso é isso, tá? É luta, é abdicação, mas depois você tem que pensar assim, ó: salário, estabilidade e, se precisar, empréstimo consignado. Beleza? Vamos embora. Questões. Galera, uma questãozinha aí, ó, cheia de malícia e cheia de pegadinha. Questão agora recente. A questão diz: o número de valorações possíveis VOF para uma proposição composta que depende de 5 proposições simples P, Q, R, S e T, sabendo que a proposição P é a negação da proposição Q é. Diversos alunos erraram essa questão. É uma questão super inteligente, tá? Em que o autor ele soube amarrar as coisas. Primeiro, número de valorações possíveis, anote aí, ou número de combinações possíveis, é a mesma coisa que número de linhas de uma tabela verdade. E todo mundo sabe que o número de linhas de uma tabela verdade é 2 elevado a n. Professor, e o que é o n? O n é o número de proposições simples distintas. E aí, o que é que a galera fez? Ó, você tem P, Q, R, S e T. 5 proposições simples. Aí o cara fez lá 2 elevado a 5. Multiplicou o 2 5 vezes, ó. E 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Marcou e fez C de chupa. Errou. Errou. Galera, é pegadinha. Vamos embora. Sai aqui da tela. Veja. Quando você chega na prova e tem algo assim, ó. Veja. João é médico ou João não é médico. O que é que a gente comenta aqui? Por exemplo, se João é médico é J, João não é médico é a negação de quem? Do J. Seria o não J. Para a gente calcular o número de linhas, quando eu tenho uma frase e a sua negação, eu só vou contar a proposição uma única vez. Porque se João é médico é verdadeiro, João não é médico é falso. Ou seja, quando você tem uma frase e a sua negação, você não vai contar aqui como duas. Tá? Você vai contar como uma única aí, tá? A letra é a mesma. O que muda é que se uma for verdadeira, a outra é falsa. Isso não altera na quantidade de linhas.
Então, você só vai contar como uma, ó. Você só tem uma letrinha, J, e 2 elevado a 1, ó. 2. Então, essa proposição não tem 4 linhas da sua tabela verdade. Você não vai contar como 2. Se eu tiver uma frase e a sua negação, você conta como uma. E aí, galera, o que foi que ele disse na questão? Ele disse que a proposição P é a negação da proposição Q. Ou seja, P e Q, uma é a negação da outra. Então você vai contar isso aqui como uma única proposição. Não precisa contar 2 vezes. Quando eu tenho uma frase e a sua negação. Então você tem 1, 2, 3, 4. Então o número de linhas vai ser 2 elevado a 4 e não 2 elevado a 5, ó. Multiplicando aqui o 2 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8 vezes 2. 16, letra D de Deus. Gente, veja uma questão como é, só. Tem 3 Sormanes olhando para você. É pegadinha e muita gente cai. E eu sempre digo, quando você tem uma frase e a sua negação, conta só uma vez. Tá? Vamos embora? Vamos para a próxima? Questão 2. Veja a sequência de figuras abaixo, ó. Triângulo, estrela, losango, círculo, hexágono. Aí vai. Triângulo, estrela. Qual a figura que ocupa a posição 1459? Gente, existe uma repetição, né? Você tem, ó, botar assim, ó. Triângulo, estrela, losango, círculo, hexágono, tá vendo? T de triângulo, E de estrela, L de losango, C de círculo, H de hexágono. Volta depois a ser o quê? Triângulo de novo, depois estrela e assim sucessivamente. Galera, essa sequência aqui, ó, é uma sequência que eu chamo de sequência carimbo. É como se você estivesse carimbando. T, E, L, C, H. Aí de novo. T, E, L, C, H. E existe aí uma repetição de quanto? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Uma repetição de 5 em 5. Você tem um carimbo de tamanho 5. E o que é que eu faço para achar a posição nesse tipo de questão? Eu pego a posição que eu quero e divido pelo tamanho do carimbo. E sempre o resto vai me dar a posição que eu quero. E aí, ó, 14, né? Isso aqui dá 2, 2 vezes 5, 10, tá? Aqui dá 4, baixo 5. 45 aí por 5 dá 9. 9 vezes 5, 45, dá 0, baixo 9. 9 por 5, aqui dá 1. 1 vezes 5 dá 5, ó. Quanto é que deu o resto? 4, ponto. Isso quer dizer que esse cara aqui ocupa a mesma posição da quarta figura. E quem é a quarta figura aqui? A quarta figura é quem? O círculo. Círculo aí como resposta, letra D de delícia, né? A é triângulo, B é estrela, C é losango e D é círculo. Então tá aí, matamos facinho, facinho, molinho, molinho. Vamos embora. Tá vendo, gente? Que é o que eu digo a vocês. Questão tranquila, tá? Sem erro. Show? Pessoal, se o resto fosse 0, sempre o último. Se o resto fosse 0, ó, aí seria quem? Aqui. Seria o hexágono. Tranquilo? Vamos embora. Vamos para a próxima. Questão 3. Considere a proposição composta: todo homem é gentil ou nenhuma mulher é tranquila.
A negação correta dessa proposição é... Gente, primeiro, ó, você tá negando aqui duas frases que estão ligadas pelo conectivo ou. Lembra como é que eu nego o ou? É o netrone. É o netrone. Professor, que desgrama é netrone? Nega, troca, nega. Primeira coisa, quando você nega o ou, você tem que trocar o ou por e. Então, por exemplo, ó, onde aqui tem ou, isso já está fora. A negação do ou não pode ser o próprio ou. E nem o e. Quando eu nego o e tem que virar ou. E quando eu nego o ou tem que virar e. Então, o netrone nega tudo e troca o ou por e. Então, aqui, ó, trocou o ou por e, por e, por e. Só que vamos lá. Lembra que a gente tem um acordo, um mantra? Eu não posso negar o todo com o todo. Eu não posso negar o todo com o nenhum. Eu não posso. Então, por exemplo, ó, a negação aqui de todo homem é gentil, eu não posso negar com nenhum homem é gentil. Eu não posso. Galera, lembra que a negação do todo é vera, verão. Vera, verão. Ó, a negação do todo é vera, verão. Professor, que desgraça é vera, verão. Gente, vera, verão, eu coloquei esse nome, é aquele ator, tá? Jorge Lafon, que hoje descansa aí nos braços do pai, né? Que fazia Praça é Nossa, tá? Que ele fazia os Trapalhões, ele dizia assim: epa, bicha não! A negação do todo é epa, mas não. É trocar o todo por existe, ou trocar o todo por pelo menos um, ou trocar o todo por algum, por a e negar. Então, quem é a negação de todo homem é gentil? Existe ao menos um homem que não é gentil. Pelo menos um homem não é gentil. Algum homem não é gentil. Há homem que não é gentil. Então, para negar o todo, eu troco por existe, pelo menos um, algum, há, e nego o verbo. Então, seria isso aqui, ó. Algum homem não é gentil. Aqui onde tem algum homem ó, já tá fora. Já ficou resposta. Letra B. Professor, beleza. Mas vamos aprender a negar o nenhum. Ó, como é que eu nego o nenhum? Aí, tá? Tem gente que gosta de generalizar. E aí chega uma pessoa e diz assim, ó: nenhum homem é honesto. Nenhum. Aí uma mulher levanta a mão e diz assim: epa, o meu é. Veja, a pessoa disse que nenhum homem era honesto. E ela diz: epa, o meu é. Ela já negou. Se tiver, no mínimo, um homem que seja honesto, algum homem que seja honesto, já negou o nenhum. Então, como é que eu nego o nenhum? Para negar o nenhum, é só trocar por epa. Só que não coloco não. Troco o nenhum por existe, por pelo menos um, por algum, e mantém a frase. Então, nenhuma mulher tranquila. Negação. Alguma mulher tranquila. Pelo menos uma mulher tranquila. Existe mulher que é tranquila. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Galera, veja, já tem uma aula massa com questões do Instituto AOCP. Não percam. Vale a pena porque você vai ganhar repertório nessas questões, tá? Então, já, depois dessa aula... E, gente, deixa o like, quero ver pelo menos uns 200 comentários aqui, tá? Vamos embora. Questão 4. Considere a proposição. Obrigado. Olha aí, ó, o Guilherme falando que eu não repito questões, é incrível.
Não repito. Imagine o nosso curso. E aqui é 0800, viu? A gente não repete. Vamos lá. Considere a proposição. Se chove, então faz frio. Sobre essa proposição, é correto afirmar que chover é condição necessária para fazer frio. Fazer frio é condição suficiente para chover. Chover é condição necessária e suficiente para fazer frio. Galera, vamos lá. Ó, se chove, então faz frio. Eu quero relacionar essa tal de condição necessária e suficiente. Galera, quem é meu aluno já sabe da dica que passa uma mulher na rua muito bonita e aí ele chega pra ela e diz bem assim: primeira vez que eu vejo uma boneca fora da caixa. E aí ela chega pra ele e diz aí: sai daí sem noção. É a dica do sem noção. Viu-se então, lembre da dica do sem noção. Sem noção. Pessoal, que desgrama é o sem noção? Esse S é de suficiente. Sempre em um sim, então, a primeira parte é uma condição suficiente. Chover é condição suficiente para quê? Para fazer frio. Chover é condição suficiente para fazer frio. E, professor, esse N, necessário. Condição necessária. Sempre no se então, a segunda parte, ó, fazer frio, é condição necessária para chover. Viu-se então, o primeiro é suficiente, o segundo é necessário. É a dica do sem noção. Então, chover é condição suficiente para fazer frio. Aqui ele diz que chover é condição necessária. Não. Chover é condição suficiente. Letra B. Fazer frio é condição suficiente para chover. Não. Fazer frio é condição o quê? Necessária. Letra C. Chover é condição necessária e suficiente. Não. Esse negócio de necessário e suficiente é no se e somente se. Letra D. Fazer frio é condição necessária para chover. Exatamente isso. Letra D. Galera, tá vendo? Que beleza pura. Só alegria. Vamos para a próxima. Essa questão muito inteligente. FGV agora, ó. Em certo país imaginário isolado do mundo, o autoritário rei vai abolir todos os domingos a partir do ano de 2026. A gente sabe que nós temos 7 dias, agora a gente só vai ter 6 dias na semana. Assim, cada semana desse país no próximo ano terá apenas 6 dias. Aí ele explica, ó. Beleza. O ano de 2026 não será bissexto. E o dia 1º de janeiro, é uma quinta-feira. Nesse país, o último dia do ano de 2026 será, ele quer saber aqui, 31 de quê, gente? De dezembro. Vamos lá. Gente, o ano não é bissexto, né? O ano não é bissexto. Show? Tá? Até porque 2026 não é bissexto. Para ser bissexto, quando o número não termina em 00, a gente já viu uma aula aqui, assista a aula de calendários, raciocínio temporal, você tem que dividir por 4. E o resto tem que dar 0. Você vai ver que 2026 nem ano de Olimpíada é. Né? Ano de Olimpíada é ano bissexto. 2028, beleza. É bissexto. Tá? Então, não é bissexto. Então, eu sei que um ano, ele tem aqui quantos dias?
365 dias. Ele quer saber aqui, 31 de dezembro. Gente, veja, eu já tô na quinta-feira. Para que eu chegue aqui, eu tenho que andar quantos dias? 364 dias. Tá? 364 dias. Se hoje é quinta, daqui a 364 dias é que dia da semana? Vai cair em 31 de quê? De dezembro. Lembre que eu já estou excluindo o dia 1º. Então o que é que você vai fazer? Ó, pegue aqui 364 e divida por quem? Vou dividir não por 7, por 6. Porque agora um ano, tá? Eu tenho aqui 365 dias, mas, galera, quando eu pego a quantidade de dias e divido por 6, eu tô achando quantas semanas completas se passaram, né? E aí, eu divido por 6, obviamente, porque agora o domingo foi excluído do calendário. Segunda questão. Então, vamos lá. 36. Aqui dá 6, 6 vezes 6, 36, dá 0, tá? O que é que acontece aqui, galera? Ó, eu vou baixar o 4, tá? Que não dá para dividir por quanto, gente? Não dá para dividir por 6, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Porque o 4, ele é menor que o quê? Que o 6. Vou colocar aqui o quê? Um 0. Tranquilo? E você sabe que, por exemplo, ó, 60 vezes 6, já podia colocar, ó, dá 360. E aí, ó, sobraria 4 dias. Então, vão se passar 60 semanas completas e 4 dias, tá? Inclusive, esse tipo de divisão dentro do curso, nós mostramos todos os casos que a galera se atrapalha. Tranquilo? Então, ó, eu tenho aí o quê? 60 semanas completas e 4 dias. Se eu tô na quinta, daqui a 60 semanas completas, vai ser a quinta. Só que eu tenho que contar aqui, ó, quantos dias depois da quinta. Cuidado, tá? Sexta, sábado, domingo. Não tem domingo. O rei autoritário tirou o domingo. Então, são 4 dias depois da quinta. Então, ó, sexta, sábado, domingo não, aí vem quem? Segunda, terça. Então, terça-feira, Lady B. Galera, é isso. Ficamos por aqui. Tem uma aula massa agora, tá? Depois dessa, assistam. Gente, quem não tá inscrito no nosso canal, se inscreve, tá? Quem tá procurando aí vários cursos, tem aí, aqui, ó, o nosso site, tá? A gente vai lançar agora o curso básico e diversos cursos, curso da FGV, cursos da VUNESP, mas já tem aí Banco do Brasil e outros, tá? E é isso, gente. Por aqui ficamos. Um beijo no coração aí de todos vocês. Valeu, até já. Quero ver comentar aí. Fui. E, gente, entra no grupo aí que tá na descrição do vídeo. Valeu. Beijão.